O céu escurece, uma espessa camada de cinzas cobre tudo como um monte de neve, e algo no seu instinto lhe diz para procurar abrigo. O presidente faz uma coletiva de imprensa de emergência, pregando o dever de permanecer calmo e manter a determinação, dizendo que em momentos como esses, os americanos devem se manter firmes e mostrar sua qualidade. O discurso é subitamente interrompido e a energia acaba. Corre desesperadamente ao supermercado, na esperança de encontrar algo para sustentar sua família na tragédia que se desenrola. Enquanto as pessoas brigam por alimentos enlatados, munição e papel higiênico, a realidade da situação atual se instala. O impensável aconteceu, e o vulcão Yellowstone finalmente entrou em erupção. A erupção cobre o oeste dos Estados Unidos com uma praga de fogo do inferno e destruição. Invisível por milhares de anos, dias sombrios de caos e violência estão por vir. Como isso ocorreu? Alguma ação poderia ter prevenido? Vamos mergulhar nisso. Então, quando falamos vulcão Yellowstone, o que exatamente queremos dizer? O vulcão Yellowstone vive, como você pode ter adivinhado, sob o Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos. O próprio parque é enorme, cobrindo mais de 9.000 quilômetros quadrados e abrangendo partes de Wyoming, Montana e Idaho. O parque é um destino turístico extremamente popular, oferecendo aos visitantes uma variedade de oportunidades de recreação e vida selvagem. A beleza natural do lugar é realmente difícil de descrever em palavras, parecendo como era há milhares de anos, ainda não tocada pela mão da humanidade. Enquanto isso, a maioria das pessoas está alegremente inconsciente de que bem abaixo dos seus pés há uma força poderosa o suficiente para matar tudo por quilômetros e quilômetros ao redor. Talvez não seja bom incluir isso nos folhetos turísticos. O próprio vulcão tem cerca de 50 por 75 quilômetros mais ou menos, e é designado como um supervulcão, o que significa que teve uma erupção com um índice de explosividade vulcânica de 8, o número mais alto possível. A erupção do Monte St. Helens, em 18 de maio de 1980, foi classificada como 5 no índice de explosividade vulcânica. Foi chamada de a erupção vulcânica mais desastrosa da história dos Estados Unidos, e ainda mantém esse título. No rescaldo da erupção, milhares de animais foram mortos, centenas de milhas quadradas foram reduzidas a um deserto e cerca de 60 pessoas foram mortas, com mais de 3 bilhões de dólares em danos materiais. Se você olhar algumas das fotos da área ao redor do vulcão logo após a erupção, parece algo que você se encontraria em Mordor, não no noroeste do Pacífico. O vulcão Yellowstone seria muito pior e muito mais destrutivo. Quando um vulcão entra em erupção, começa com uma pluma de calor subindo do manto da Terra. Queimando seu caminho através da crosta, eventualmente formaria um bolsão de magma, gases, vapor de água e mais. Conforme o bolsão e a pressão dentro dele crescem ao longo de muitos anos, o solo na superfície começa a subir. A extrema volatilidade das rochas e gases derretidos eventualmente faria com que o bolsão explodisse violentamente para cima, resultando no que é conhecido como uma erupção. Erupções que são tão violentas e explosivas podem realmente criar seu próprio campo de vento e são capazes de empurrar cinzas vulcânicas mais de 966 quilômetros contra o campo de vento pré-existente. Então, com esse pensamento feliz em mente, já entrou em erupção antes? A resposta curta é sim, mas foi há muito tempo. Houve 3 grandes erupções que conhecemos, sendo elas há 2,1 milhões de anos e 1,3 milhões de anos e 640 mil anos atrás. Essas erupções são conhecidas como erupções formadoras de caldeira e são grandes o suficiente para formar a icônica forma de tigela do próprio vulcão. Caldeira é a palavra espanhola para caldeirão. Essas são imensamente poderosas e mudam tudo ao redor do vulcão indefinidamente. A erupção que ocorreu há mais de 2,1 milhões de anos supostamente produziu mais de 2.500 vezes a quantidade de cinzas que foi produzida quando o Monte St. Helens entrou em erupção em 1980. Pense nisso por um segundo. Houve alguns incidentes menores em anos mais recentes, mas as grandes erupções antecederam a história registrada.
Então, pelo tempo que os humanos existem, nós nunca realmente presenciamos uma erupção de supervulcão e, cruzando os dedos, nunca iremos. Cientistas de todo o mundo trabalharam incansavelmente para tentar desvendar os segredos deste caldeirão fervente. E enquanto ninguém pode dizer com absoluta certeza o que acontecerá na próxima vez que explodir, eles têm uma estimativa de suas possibilidades explosivas. Chegaremos a essas estimativas em um momento, mas tenho certeza de que a pergunta em primeiro plano em sua mente é: quando vai explodir novamente? Cientistas da Universidade de Utah e do Serviço Nacional de Parques declararam, citando que não veem evidências de que outra erupção cataclísmica ocorrerá em Yellowstone no futuro previsível. Os intervalos de recorrência desses eventos não são nem regulares nem previsíveis. Bem, a boa notícia é que eles não acham que isso ocorrerá tão cedo, se é que ocorrerá, com as melhores estimativas, colocando isso a mais 100 mil anos de distância. E essas são tiradas da média do tempo entre as erupções anteriores. Então, em resumo, ninguém sabe se essa coisa pode entrar em erupção novamente, ou se isso é até mesmo possível. Muitos cientistas, e especificamente aqueles da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, estão de olho nessa situação. Em 2017, os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço elaboraram um plano sobre como prevenir uma erupção de supervulcão. Este plano incluía perfurar a câmara de magma aproximadamente 10 quilômetros abaixo da superfície e pulverizar jatos de água de alta pressão na câmara. A água circularia pela câmara e resultaria no resfriamento do magma e na liberação de calor no nível da superfície. Se funcionar, poderia se tornar o modelo para supervulcões em todo o mundo. Como está atualmente, o plano ainda não foi colocado em ação, provavelmente porque custaria mais de 3,4 bilhões de dólares, e alguns cientistas, como Brian Wilcox, do Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, acreditam que o plano pode fazer mais mal do que bem. Wilcox acredita que a perfuração na câmara poderia liberar gases voláteis, perturbar a ordem natural do magma e, finalmente, causar uma erupção. Então, embora as chances de este evento cataclísmico acontecer sejam relativamente baixas no momento, pelo menos alguém lá fora tem um plano se as coisas tomarem um rumo para o pior. Mas se o pior acontecesse e o supervulcão situado abaixo de Yellowstone entrasse em erupção, o que aconteceria? Como isso impactaria as pessoas, a vida selvagem e o meio ambiente? Para ter uma visão completa disso, temos que olhar o impacto em tudo que está em proximidade ao vulcão, bem como no resto do mundo. No rescaldo imediato da erupção, estima-se que perto de 100 mil pessoas poderiam ser mortas imediatamente. As vidas perdidas na explosão, tanto humanas quanto animais, seriam devastadoras. Comunidades inteiras poderiam desaparecer num piscar de olhos ou ser reduzidas a um esqueleto de seus antigos Zeus. Estima-se que qualquer lugar até 65 quilômetros do parque poderia ser enterrado em lava, cinzas e outros detritos. Novamente, os humanos nunca testemunharam uma explosão de supervulcão. Então, o melhor que podemos fazer é estimar a força destrutiva que seria liberada. Mas todos os sinais apontam para ser um cataclismo de proporções bíblicas. Enquanto quantidades incontáveis de morte e destruição são despejadas no oeste dos Estados Unidos, o resto do país não se sairia muito melhor. Embora o que estamos prestes a discutir seja provavelmente um cenário de pior caso, vale a pena examinar. Enquanto toda a vida ao redor do vulcão é extinta, a verdadeira destruição viria da enorme nuvem de cinzas que começaria a se espalhar. A cinza vulcânica não é como a cinza da sua lareira. Não é nada suave e leve, mas muito abrasiva e pesada. É composta por rochas, minerais e vidro vulcânico, que é a última coisa que você quer respirar ou nos seus olhos. Qualquer um que já acampou sabe o quão desagradável é inalar acidentalmente fumaça de madeira. Então é difícil imaginar o quão terrível deve ser inalar pequenos fragmentos de rocha e vidro vulcânico. Se você pensou que o coronavírus foi prejudicial para a saúde respiratória do país, respirar esse material faria o coronavírus parecer brincadeira de criança. A parede flutuante de cinzas se espalharia rapidamente por toda a América do Norte, cavalgando os ventos criados pela enorme explosão.
Vê-la chegar seria como presenciar um prenúncio de ficção científica de fim do mundo ou ataque monstruoso à sua cidade. Alguns cientistas teorizaram que as nuvens de cinzas poderiam chegar tão longe quanto Toronto, Dallas ou até mais longe, chovendo destroços por toda parte. Montana, Idaho, Colorado, Wyoming e Utah ficariam absolutamente enterrados sob até 1 metro de cinzas e detritos vulcânicos escaldantes. Boise, Denver e Salt Lake City poderiam enfrentar a destruição total à medida que as nuvens de cinzas varressem a paisagem. A cinza vulcânica é muito espessa quando acumulada, e o peso cumulativo dela poderia ser suficiente para potencialmente desabar telhados residenciais ou causar estragos em peças críticas de infraestrutura como ferrovias, rodovias, utilidades e a rede elétrica. Essas e outras cidades próximas poderiam enfrentar queda de mais de 3 pés de cinzas. As estradas ficariam intransitáveis devido ao acúmulo de cinzas, gerando muitos acidentes e veículos abandonados. Os primeiros socorristas teriam grande dificuldade em responder a qualquer chamado. Se as cinzas realmente destruírem os transformadores e a rede elétrica cair, os Estados Unidos voltariam instantaneamente para o século XIX. Tenho certeza de que todos permanecerão perfeitamente calmos e não reagirão por pura emoção quando, você sabe, as luzes se apagarem. As cinzas transformariam rios, córregos, lagos, reservatórios ou qualquer corpo de água parado em um poço tóxico impróprio para sustentar qualquer vida. Todos os peixes, répteis, pássaros ou qualquer coisa cujo habitat inclua uma fonte de água seriam envenenados ou morreriam de outras complicações de ter seu habitat destruído. As terras agrícolas e seu solo fértil se transformariam rapidamente em um depósito de resíduos tóxicos. Todo o milho, soja e outras culturas produzidas no centro-oeste poderiam se tornar tóxicas imediatamente. Isso não apenas destruiria o sustento dos próprios agricultores, mas também perturbaria grandemente a capacidade dos Estados Unidos de cultivar alimentos lá por cerca de uma geração. Uma grande parte da América do Norte se tornaria inabitável, enquanto outras grandes migrações certamente causariam caos e violência em massa. As pessoas provavelmente tomariam a lei em suas próprias mãos e aplicariam sua própria forma de justiça de fronteira, enquanto os governos federal e estadual se esforçavam para acompanhar. Os efeitos econômicos de uma erupção dessas seriam desastrosos para os Estados Unidos e o mundo em geral. A Agência Federal de Gestão de Emergências realmente divulgou um relatório onde estimaram a quantidade de danos que uma erupção em Yellowstone poderia causar. Eles usaram dados de 2021 e concluíram que os danos custariam cerca de 3 trilhões de dólares, o que representa cerca de 14% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Como alguém poderia trabalhar com isso acontecendo? Uma enorme erupção vulcânica e sua casa desabando devido à queda de cinzas fazem com que aquelas chamadas no Zoom pareçam um pouco menos importantes. Além disso, as nuvens de cinzas seriam incrivelmente espessas, então qualquer avião, helicóptero ou até carros pegos do lado de fora não teriam como se orientar, resultando em mais destruição e morte. O tráfego aéreo em toda a América do Norte seria suspenso indefinidamente. As nuvens errantes de cinzas basicamente bloqueariam o sol, causando uma queda na temperatura em todo o continente. Essa falta de luz solar e terras agrícolas já tóxicas teriam um efeito desastroso em humanos, animais e plantas. Os suprimentos de alimentos diminuiriam rapidamente, e alimentar a população continuamente crescente dos Estados Unidos, que atualmente é de cerca de 340 milhões, seria um pesadelo logístico tão grande que é difícil até de imaginar. Comida e água teriam que ser enviadas continuamente para os Estados Unidos, sem nenhuma indicação clara de quando as coisas voltariam ao normal. A tensão que isso colocaria na cadeia de suprimentos global é incalculável, mas sem dúvida seria desastrosa. Então, como discutimos, as nuvens de cinzas bloqueariam o sol para os Estados Unidos. E quanto ao resto do mundo? Vulcões em erupção podem emitir algo conhecido como aerossóis de enxofre. Essas partículas podem refletir luz solar a temperaturas menores. Portanto, uma ameaça de nuvem de cinzas errante também contribuiria para uma queda nas temperaturas globais. A história recente fornece alguns exemplos do que pode acontecer quando a temperatura global cai, mesmo que ligeiramente.
Em 1991, nas Filipinas, a erupção no Pinatubo reduziu as temperaturas globais em 1 grau por alguns anos. Matou mais de 800 pessoas e causou cerca de 200 milhões de dólares em danos à propriedade. Em 1815, a erupção na Indonésia, em Tambora, reduziu as temperaturas globais, danificou colheitas ao redor do mundo e até mesmo foi associada a várias fomes devastadoras. Voltando ainda mais, vemos o Lago Toba, na Indonésia. Uma das maiores caldeiras do mundo foi formada por uma erupção massiva cerca de 74 mil anos atrás. Obviamente, não temos fatos concretos ou fontes primárias do que aconteceu, mas as melhores estimativas dizem que a erupção e a nuvem de cinzas resultante causaram um inverno vulcânico tão duradouro que durou 6 anos e realmente mergulhou a Terra em uma era do gelo que durou 1000 anos. As eras do gelo não são boas para a agricultura, então uma grande maioria da população humana na Terra naquela época pereceu. Muitos especialistas acreditam que em um determinado momento a população total era de apenas cerca de 10 mil pessoas. Se o Yellowstone entrasse em erupção com toda a sua força aterrorizante, os cientistas preveem que as temperaturas globais poderiam cair até 10 graus por uma década inteira. Os efeitos disso não seriam imediatos e poderiam levar alguns anos para se desdobrar completamente, mas uma vez que acontecessem, seria um desastre incontestável. Centenas de milhões enfrentariam insegurança alimentar, fome, seca, guerras por recursos, agitação civil e mais, enquanto os cidadãos da Terra lidavam com sua nova e horrível realidade. A quantidade de sofrimento causado pelos efeitos em cadeia desta crise redefiniria não apenas a humanidade, mas o mundo em geral. Os animais, a vida marinha e a vegetação também sofreriam, pois seus habitats seriam destruídos ou alterados para sempre. Muitas espécies se tornariam completamente extintas ou seriamente ameaçadas. Seriam tempos horríveis para se viver para todos. É bem conhecido que desastres naturais e emergências fazem as pessoas deixarem de lado suas diferenças e trabalharem juntas. Mas seria esse o caso aqui? Como os Estados Unidos responderiam a um desastre natural de tal magnitude? Bem, a boa notícia em toda essa situação é que isso não vai acontecer de repente e nos pegar completamente de surpresa. Uma erupção dessa escala levaria algum tempo para se acumular antes de explodir. Haverá muitos sinais de alerta e uma equipe de pessoas monitorando isso 24 horas por dia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Observatório do Vulcão Yellowstone é, citando, um consórcio de 9 agências estaduais e federais que fornecem monitoramento oportuno e avaliação de riscos de atividade vulcânica, hidrotermal e sísmica na região do Planalto Yellowstone. Os homens e mulheres que trabalham no Observatório Vulcanológico de Yellowstone trabalham incansavelmente para monitorar, testar e relatar qualquer atividade geológica ao redor de Yellowstone. Se uma erupção estivesse prestes a acontecer, eles seriam capazes de relatar isso na cadeia, e acredite em mim, o governo estaria bem ciente do que estava acontecendo no parque. O Observatório Vulcanológico de Yellowstone pode ser um consultor, em tempos de crise geológica, para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes do Governo Federal. Se o governo, a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, o Observatório Vulcanológico de Yellowstone ou quem quer que seja, não conseguirem atrasar ou parar a erupção, o que está em debate se eles até poderiam, então a Agência Federal de Gestão de Emergências e outras organizações de apoio seriam chamadas e as tentativas de evacuação começariam. A quantidade de informações que o governo divulga ao público depende deles, no entanto. Eles não iriam querer incitar pânico e caos em massa? As pessoas seriam teimosas, não saindo de casa sem um bom motivo. Então ocorreria tão tranquilamente quanto se espera. Furacão Katrina. No geral, se uma erupção iminente não pudesse ser evitada, não há muito mais que o governo e a Agência Federal de Gestão de Emergências poderiam fazer além de operações de controle de danos e limpeza. Acampamentos de assistência médica e a refugiados seriam montados em todas as áreas afetadas. Após o choque inicial do ocorrido diminuir, as pessoas se uniriam. Mas seria generalizado o suficiente para fazer a diferença? É difícil de avaliar. Resumindo, se o vulcão de Yellowstone alguma vez entrasse em erupção com toda a sua força, o número de mortes seria impressionante e o mundo seria alterado para sempre. Apesar do desespero e tristeza, existem boas notícias.
O vulcão de Yellowstone provavelmente não entrará em erupção por muito tempo. Todos os relatórios do Observatório Vulcanológico de Yellowstone e de outros grupos indicam que o vulcão está calmo, sem eventos importantes. Então, não vá saquear o supermercado ou cavar um bunker no seu quintal, porque ainda não chegamos lá. Obrigado por assistir. Se você gosta de vídeos assim, veja outros nossos, como Qual é o lugar mais seguro da Terra? Ou talvez você queira saber o real motivo dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Vejo você no próximo.